Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Hoje é a continuação do meu testemunho. Eu separei em 2 vídeos, senão ia ficar muito grande. E aí eu vou contar hoje um pouquinho sobre como é que está sendo a minha vida e como é que foi a minha vida depois desse encontro que eu tive, né, com Jesus. Quem não assistiu o vídeo do testemunho número 1, pode ir lá assistir. E aí esse aqui eu vou falar como é que foi depois que isso aconteceu e como é que tudo isso aqui está acontecendo. Como é que tudo isso aqui está acontecendo? Eu nunca acreditei em Deus. Eu sempre fui muito sensível espiritualmente, lá no outro vídeo você vai saber. Eu sempre fui muito sensível, desde criança eu via coisas, eu via o mundo espiritual, eu sentia coisas, eu sentia o que as outras pessoas sentiam. Então às vezes eu ia num lugar, eu sentia muito isso, e eu chegava em casa assim exausta, sabe? Eu falava, meu Deus, eu não fiz nada, como é que eu tô exausta desse jeito? Dormia 2 dias inteiros. E aí, eu não sabia lidar com isso, né? Então eu sempre achei que tivesse algo maior. Eu sempre olhava pro céu, assim, eu lembro que eu era criança e eu saía lá fora de casa, eu ficava deitada lá fora, sabe, no chão, assim, da calçada mesmo. Eu ficava olhando pro céu, sabe, vendo as estrelas, vendo as nuvens passar, vendo a lua, eu sempre fui muito ligada no céu. E eu sempre achei que o céu tivesse pessoas morando lá. Mas eu nunca, tipo assim, fui ligada à fé, a Deus, a esse entendimento todo, eu não tive. E quando foi que começaram a acontecer as tragédias na nossa vida, o meu avô cometeu suicídio, aí depois o meu irmão também, aí depois algumas outras coisas aconteceram que não convém falar aqui. E eu também sempre tive muita depressão, sempre tive muitos pensamentos. E aí eu comecei a pensar assim, cara, Deus não deve existir. Porque se ele permite coisas tão ruins acontecer com a nossa família, ele não ama nós. Ele não ama a nossa família. Então ele não existe. E eu comecei a viver assim, sabe? Achando que ele não existisse. E sem fé nenhuma. Eu só, sabe, eu ia trabalhar porque eu tinha que trabalhar. E quando eu vim morar aqui pra Itapema, eu achei que eu ia vir morar aqui em Santa Catarina. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, de Constantina. Quando eu vim morar pra cá, eu achava que eu ia vir pra cá trabalhar como arquiteta, que eu era arquiteta, tinha um diploma de arquitetura. Gente, eu mandei o meu currículo pra umas 25 empresas aqui. Eu mandei o meu currículo lá em Balneário pra umas 10 empresas também. Ninguém me mandou mensagem. Ninguém. Eu lembro que eu ia nos lugares e falava, olha, eu sou arquiteta, papapá. Eu chegava em casa, alguém me mandava uma mensagem, eu ia lá ver, era minha mãe. Aí depois de novo o celular tocava, eu ia lá ver, era uma amiga que tinha mandado mensagem. Ninguém me mandou mensagem. Aí aconteceu o que aconteceu, que vocês já sabem lá do vídeo primeiro, né? Que eu fui pra igreja, eu entreguei minha vida pra Jesus lá. Aí eu voltei pra casa, aí eu falei pra essa minha amiga que me levou, né? Ela disse, Elisa, talvez é um momento que Deus não quer que tu trabalhe fora de casa. É um momento que Deus te quer dentro de casa mesmo. Porque Ele quer te mostrar quem é o dono da tua vida. Ele quer te mostrar que tudo que tu fez hoje na tua vida até agora, não foi você. Que tudo que aconteceu na tua vida, todos os teus trabalhos, todos os teus projetos, o diploma que tu tem, que tudo que aconteceu, você acha que foi por mérito teu. Você acha que você fez tudo isso. Mas Deus quer te mostrar que não foi você que fez. E aí, talvez agora, Ele tá te deixando sem trabalhar pra te mostrar que Ele é o dono de tudo. Que vem dele a tua força. E talvez seja o momento também dele te curar. E aí eu, e o que eu faço? Ela falou, continua indo na igreja, continua frequentando os cultos, continua participando das células, que tu vai ver o que vai acontecer. E eu continuei indo. Gente, eu ia nas células, e as células são encontros onde as pessoas, elas se reúnem numa casa, né? Aí faz uma comidinha ali, e faz orações e louvor a Deus. Gente, eu ia na célula, mas assim, ó, eu chorava, mas, cara, mas vocês não estão entendendo. Eu caía no chão, mas eu chorava, eu vomitava, era só libertação, sabe? Só libertação. Deus me libertando de todos os sentimentos que eu tive durante toda a minha vida. Ele ia me mostrando um por um, sabe? Ele ia me mostrando lá na infância o bullying que eu passei. Depois ele ia me mostrando lá na adolescência. Depois ele ia me mostrando tudo, um por um, sabe? Ele foi me moldando, me mostrando, me mostrando. E eu chegava em casa e eu chorava, gente. Aí eu falava assim, meu Deus, como é que eu não acreditava em ti? Meu Deus, tu existe, tu é real, como que eu não acreditava em ti? Olha o que tá acontecendo. Gente, que loucura. E aí eu fui me afastando desses lugares, né, das baladas, esses lugares que eu frequentava, enfim. Não foi uma tarefa fácil, gente. Não foi assim, hoje eu conheci Jesus, amanhã minha vida é nova. Não. Até porque nós somos seres humanos, nós temos um corpo aqui e o nosso corpo, o nosso espírito, ele já tá pronto, né? Tudo acontece no espírito. Entreguei minha vida pra Jesus, meu espírito já entregou a vida pra Jesus, já está limpo. Mas o nosso corpo, ele vem de muitos e muito tempo. Imagina, são 15 anos da minha vida indo em festas, frequentando lugares assim, saindo pra esses lugares, bebendo, bebida alcoólica, usando bala, usando essas coisas. Então, imagina que o meu corpo, ele estava acostumado com isso. Era hábito, sabe? Então, pra tornar um hábito reverso, ele precisa de um tempo. É que nós somos muito imediatistas, a gente quer as coisas na hora, só que não é assim com Deus.
E eu tava muito acostumada nisso. Então, no primeiro ano, eu ia lá na igreja, eu entregava, eu falava com Deus, eu quero ficar aqui, eu quero seguir os teus caminhos, eu quero seguir os teus planos. Eu voltava pra casa, saía, chegava na porta da igreja, pegava minha vida de volta, ia pra casa, trocava de roupa, fazia uma maquiagem e ia pra balada. De novo. Aí eu chegava lá, tudo começava a me incomodar. Eu pensava, mas o que eu tô fazendo aqui? Mas aqui não é mais o meu lugar. Mas esses lugares aqui não são mais os meus lugares. Mas eu não posso mais ficar aqui. Aí eu ia beber, eu bebia alguma coisa e pensava, não tá, isso aqui não tá legal, sabe? Não tá legal. Porque o que acontece, gente? Se Deus te deu um corpo, tá? Te deu uma mente, te deu um corpo, te deu órgãos, visão, tudo. Você ganhou um presente de Deus, você ganhou a vida. Você está cuidando desse presente? Se você está bebendo bebida alcoólica, fumando, usando droga, frequentando lugares inadequados, andando com pessoas tóxicas, se destruindo, você está cuidando ou destruindo do seu corpo? Do seu presente que você ganhou? Você está destruindo. Então, óbvio, eu estava... Por que eu estava nesse lugar de destruição? Porque eu estava pendendo pra morte. Eu tinha pensamentos suicidas. Eu queria me destruir. Eu gostava de me destruir. Porque eu não queria ficar aqui na Terra. Porque eu não gostava da vida. Então, que é o espírito, que é a maldição hereditária que tinha sobre a minha família. Então, eu preferia ir me destruir. Eu preferia destruir a minha vida. Destruir, sim. Do que... Elise, então tu tá falando que quem vai em festas e baladas e bares e bebe bebida alcoólica está se destruindo. De uma maneira, sim. De uma maneira você está se destruindo. Porque você sabe que isso é ruim pra você. Você sabe que bebida alcoólica destrói os seus órgãos, o seu fígado. Você sabe que o seu corpo é um templo do Espírito Santo. E você está levando vida ou morte pra ele? É forte, gente? Sim, é forte. E aí eu comecei, ou seja, você está numa escuridão. Você está na escuridão da sua alma. Você não vê mais saída pra você. Você não vê mais pra onde você vai ir. Você não sabe mais o que você vai fazer da sua vida. Você vai aonde? Vai se destruir. Porque você não quer ir pra vida. E aí, eu lembro que eu ia e o Espírito Santo começava. Esse lugar não é mais pra ti, você é uma princesa do Senhor. Eu te criei, minha filha. Eu te criei como uma filha amada. Eu te criei como... Eu te criei como a guria dos meus olhos. Eu não quero que você vá pra esses lugares, que você ande com essas pessoas, que você use esse tipo de coisa. Isso está destruindo você. Eu lembro que eu voltava pra casa mal. Eu pensava, mas meu Deus, o que eu tô fazendo? Só que, gente, vocês entendem que é um processo? É um processo. Porque você passou muito tempo da sua vida fazendo uma coisa e agora você descobre que você pode fazer outra coisa. É um processo que Deus está fazendo em você. E não é um processo muito fácil. Não é um processo muito rápido também. Comecei a me voltar para a igreja, comecei a me voltar para fazer projetos, comecei a frequentar ali e a participar dos projetos, e aí eu comecei a diminuir esses lugares e os meus hábitos começaram a mudar. Eu comecei a mudar minha alimentação, eu comecei a comer frutas, verduras, que eu não comia, eu só comia lanche. Eu comecei a tomar água, sucos naturais, enfim, eu mudei muito a minha vida. Comecei a fazer atividade física, exercício físico que eu nunca fazia na vida. E eu comecei a gostar de fazer isso, por incrível que pareça. Eu comecei a cuidar do meu corpo, cuidar de mim. E aí, eu comecei a me ver com outros olhos, sabe? Eu comecei a me ver diferente do que aquela Elisa que queria se destruir. E o que acontece? Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus te toca, é impossível não acontecer transformação. É impossível. Se você me disser que você conheceu Jesus e você ficou a mesma pessoa, cara, tu tem que me provar. Porque é impossível que isso aconteça. É impossível. Se você tocou em Jesus, se Jesus se tocou em alguma parte da sua vida, em alguma maneira, a sua vida vai mudar. Elisa, não, mas não tem mais o que mudar, eu já faço tudo certo, eu já me alimento bem. Tem sim. Tem sim, porque nós não somos perfeitos, nós temos muita coisa pra mudar. Eu sou uma pessoa em completa transformação, eu digo que eu nunca vou estar pronta. Até porque se eu falasse, quando eu estiver pronta pra me gravar aqui pro YouTube, não tem essa história. A gente vai estar sempre em constante evolução. Então, a minha vida começou a mudar. E eu era uma pessoa que eu era muito tímida. Porque eu sofri muito bullying na escola. Eu fui muito rejeitada. Eu sofria bullying real, mesmo, sabe? Então, eu tinha muita vergonha de abrir as câmeras e falar, sabe? Eu tinha muita vergonha. E Jesus, ele foi tirando isso de mim. Ele foi tirando essa vergonha de mim. Tanto é que eu tô aqui. E ele foi trabalhando, sabe? Nos traumas lá da infância. E foi tirando. É que parece... eu sei que parece que que tá sendo chato, ou que eu sou fanática, que eu só falo disso, mas é que, gente, não existe. Lá na Bíblia tem, Jesus é o único caminho, não é um caminho. Ele não é um dos caminhos que existem. Tipo, existe fulano, e tá. E Jesus é um dos caminhos. Não, ele é o único, só existe ele. Gente, nesse tempo que eu tava no mundo, eu fiz constelação familiar, eu fiz o curso de constelação. Se eu colocar no papel quanto que eu já gastei desses cursos, meu Deus, eu tava milionária hoje. Reiki, eu fui mestre em Reiki. Aquelas que colocam assim, base de Axis. Gente, eu fiz todos os níveis de base de Axis. Todos esses cursos que vocês imaginam que existem de terapias, eu fiz, tá? Só que enquanto eu tava fazendo esses cursos, eu tava bem.
E quando eu saía dos cursos, eu ficava mal. Eu voltava tudo que eu tinha. E quando eu conheci Jesus, ele foi me tirando. Ele foi me tirando de todos esses lugares, sabe? Todos esses lugares que eu ia, que era escapes. Balada, bebida, terapia. Era tudo escapes, gente. Pra mim não saber quem eu era. É pra mim fugir de mim mesma, porque eu não aguentava ficar comigo. A minha alma, ela era tão perturbada. O meu espírito era tão perturbado que eu não aguentava ficar comigo. E é isso que acontece com muitas pessoas. Porque Deus deu dons espirituais. Tem muitas pessoas, tipo, essas pessoas que têm TDAH, que têm ou autismo, ou são dons que Deus deu pra nós, sabe? E nós queremos fugir de nós porque nós não aguentamos ficar com nós, porque o nosso espírito, nós escutamos as coisas, nós vimos as coisas, nós vimos o mundo espiritual. E aí eu era tão perturbada que eu precisava usar bebida alcoólica e usar droga pra fugir um pouco dessa perturbação, pra fugir de mim, sabe? E aí quando eu tava nesse lugar, que tava longe de mim, era ótimo, era maravilhoso. Quando eu tinha que voltar pra realidade, que eu tinha que voltar a ser eu, era muito triste. E aí o que acontece, gente? É aí que acontecem os vícios. As pessoas, elas não gostam de voltar pra realidade e elas começam a ir cada vez mais usar drogas, cada vez mais usar bebida, cada vez mais sair. Por quê? Porque a gente não consegue associar o nosso espírito com a nossa alma, dos dons que Deus nos deu. Por exemplo, eu tenho o dom de visão. Eu consigo ver as coisas que as pessoas não vê. Imagina se eu não tivesse andado esse caminho com Jesus, se eu não tivesse feito essa caminhada com Jesus e ele não tivesse me ensinado que isso que eu tenho é um dom, eu ia continuar maluca, eu ia continuar achando que eu tava doida, que eu tava escutando vozes, que eu tava vendo coisas por aí. E aí essa caminhada com Jesus, ele me ensinou quem eu sou. Ele me ensinou que isso que acontece comigo são dons que ele me deu pra me curar pessoas. Uma vez eu fui pra Argentina e eu fiquei numa casa de várias pessoas, assim, e a mulher da casa, ela passou mal um dia. E ela deitou na cama e eu fui lá e eu coloquei a mão na barriga dela, assim, falei, o que tu tem? Ah, eu tô com dor assim na barriga. Eu coloquei a mão na barriga dela e eu fiz assim, ó. Sai, eu pensei, sai enfermidade. Eu falei, sai enfermidade. E eu saí, e ela saiu atrás de mim e disse, quem que tu é? E eu disse, eu sou Elisa, por quê? Não, tu é alguém diferente, porque tu tirou a dor da minha barriga. Daí eu falei, não, na verdade não fui eu que tirei, né? Foi Jesus, ele só me usou pra te tirar. Mas Jesus, ele cura. Ele vem pra nos curar e pra nos libertar. E ela falou pra mim assim, não, mas tu é alguma coisa? Eu falei, não, eu não sou, não. Eu falei, eu sou uma pessoa normal. Eu lembro que ela disse assim, mas tu fez alguma coisa em mim? Eu falei, sim, eu mandei a enfermidade sair. Eu falei pra enfermidade sair na autoridade do nome de Jesus. Então, gente, veja, Deus, ele me trouxe pra perto dele pra ele me dar autoridade sobre a minha vida e sobre o que eu faço com os meus dons. Porque eu tava usando eles pro mal? Eu tava usando eles pras trevas? O que acontece? Quando você está muito tempo num lugar, você está usando a sua vida e o que Deus te deu. Eu levava muitas pessoas para esse lugar comigo. Eu influenciava os outros para ir junto comigo nesses lugares. Então, quando você está influenciando com os seus dons, usando os seus dons para o mal, Deus, ele tem que te resgatar. Porque ele sabe quem te fez. Ele sabe que foi ele que te fez, ele que colocou esses dons em ti e ele não quer isso pra tua vida. Aí ele foi lá, me resgatou, me trouxe de volta. Começou uma caminhada comigo pra me ensinar quem eu sou, pra me ensinar quais são os meus dons, pra me ensinar quem eu sou nele. E não foi uma caminhada fácil, gente. Eu não vou vir aqui dizer pra vocês que foi a coisa mais linda do planeta, porque não foi. E vocês sabem, quem me conhece sabe que eu sou verdadeira, eu não vou vir aqui mentir. Foi muito doloroso, foi muito difícil, porque você tem que sair de hábitos, de lugares que você estava há 15 anos. Então, tipo, a tua vida já estava enraizada num lugar e você tem que arrancar daquele lugar e começar algo novo, sabe? Então, é uma caminhada dolorosa, é uma caminhada difícil, não é tão fácil. Porque a cura, gente... Sabe por que Jesus perguntava para os seus discípulos? Para os seus discípulos não, ou para qualquer pessoa que ele encontrasse. Sabe por que ele fazia essa pergunta? Você quer ser curado? Porque a cura, gente, ela requer algumas atitudes que as pessoas às vezes não estão dispostas a ter. Sair da zona de conforto, largar alguns hábitos malditos, se afastar de pessoas, se afastar de familiares, mudar de cidades, abandonar alguns pensamentos, abandonar algumas atitudes que tu tinha, mudar sua personalidade, abandonar alguns bens materiais que você era apegado. A cura, ela é perguntada para a pessoa se ela quer a cura, porque a cura, ela não é tão simples assim. Porque quando você se permite ser curada, vem algumas mudanças com a cura. E você está disposta? Eu quero te fazer essa pergunta nesse vídeo. Você está disposto a se curar? Você está disposto a sair da zona de conforto? A mudar seus hábitos? A mudar sua alimentação? A fazer coisas por você que antes você não fazia? A valorizar a sua vida? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu mudei completamente os meus hábitos. Eu me afastei de algumas pessoas, de alguns amigos que eu amava muito. Eu me afastei da minha família, que eu amo muito também. Mas eu precisei fazer isso. O Senhor precisou fazer isso comigo pra me mostrar quem eu era, pra me deixar sozinha, sabe? Ele quis me deixar sozinha pra me forjar, pra trabalhar em mim, a minha vida, pra me amadurecer, pra me crescer. Talvez é isso que ele queira fazer contigo. É isso que ele queira fazer com a sua vida também. E aí você tem que ver se você está disposta a seguir esse caminho. Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. É bom. A gente sabe que a gente tem nossa empresa, a gente faz
as coisas que a gente faz com o que a gente tem, né? Nosso trabalho, nossa vida, nossa família. Se você tem uma vida boa financeira, se você tem uma família boa, legal, a vida é muito boa, você gosta de viver, ótimo. Mas quando Deus te chama pra viver as coisas dele, pra depender dele, e você ter que abrir mão do que você já tinha, não é uma coisa tão fácil. Não é algo muito fácil de se fazer. Mas eu vou dizer uma coisa, é a melhor decisão da vida. É a melhor decisão da vida. Porque não existe lugar nesse mundo melhor do que debaixo da vontade de Deus e da presença dele. Então, para não ficar muito comprido aqui esse vídeo, que já tá bem comprido, eu vou finalizar aqui e eu quero te deixar esse questionamento hoje e essa pergunta hoje. Você está disposta a se curar? Realmente? Você está disposta a mudar de vida? Você está disposto a ter um encontro genuíno com Jesus? Porque isso vai mudar a sua história. Vai mudar a sua história. E eu declaro sobre a sua vida que todas as coisas que você está disposto a mudar, que você está disposto a fazer, que você quer cura sobre a sua vida, que o Senhor te libere sobre isso. Que o Senhor libere unção sobre isso, sobre você essa noite. Que o Senhor te liberte de todas as amarras do passado, de todas as amarras de uma vida destruída, de uma vida de destruição, para uma vida abundante. Que Ele libere o seu coração para prosperar, que Ele libere o seu coração para o novo, que Ele libere a sua vida, a sua mente para algo novo na sua vida, para a cura. E Ele tem vida e vida em abundância para você. Essa vida de destruição, de amigos tóxicos, de baladas, sabe, essa vida que você procurava morte, que você procurava se destruir, ela não é mais para você. Ela não é mais. Deus não te criou para isso. Deus não te criou. Você é um filho de Deus, você é um filho amado. Deus te criou para prosperar, para viver bem, para se alimentar bem, para cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Você merece cuidados. Você merece uma vida abundante. E eu estou aqui para te dizer, eu sou a prova viva disso. Porque quando eu saí daquela vida que eu tava, ninguém acreditou. Ninguém falava pra mim, vai sair? A Elisa não, a Elisa deu 1 mês, 2 meses pra voltar atrás. E realmente eu voltava. Mas tinha algo aqui que me chamava muito mais, que ardia no meu coração, que chamava muito mais forte pra mim, sabe? E quando Deus te chama, não tem pra ninguém. Quando Deus te chama, é algo sobrenatural. E essa vida que Deus me deu, essa nova Elisa que Ele me transformou, esses novos projetos que eu tenho agora, eu quero levar pra vocês essa mensagem, eu quero levar pra vocês essa vida que Ele me trouxe, essa vida que Ele me mudou, sabe? Que Ele mudou em mim. Eu quero que seja inspiração pra vocês mudarem também. Eu espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma sugestão ou algum assunto que vocês queiram saber aqui no vídeo, escreva aqui nos comentários. E você já sabe, né? Curte, comente, compartilhe, manda essa mensagem pra quem você acha que precisa escutar. E eu estou sempre aqui pra poder te escutar, você não está sozinho, você tem com quem contar, eu tô aqui, se quiser mandar mensagem, o que você quiser falar, enfim, pra você saber que tudo que você passou não foi em vão e Deus tem um caminho e um propósito muito lindo com você, tá bom? Fiquem com Deus.